Agora vamos falar sobre as variáveis. Imagina o seguinte, você tem um console.log, né, que é só para exibir uma mensagem, e aqui vai estar bom dia e o nome, Miro. Mas aí você pensa, pô, não me chamo Miro, então teria que ser de outra forma aqui, então sei lá, bom dia John. E aí alteraria, mas imagina isso para um usuário que não saiba programação. Como que fica, né? Ele vai ter que ficar abrindo o nosso código e alterando ali as informações, fica meio ruim, né? Então para isso a gente pode utilizar as variáveis. Então, as variáveis é um campo da nossa memória que fica armazenado algum valor. Então a gente tem três opções no JavaScript: var, let e const. O var é uma forma um pouco antiga de utilizar no JavaScript, utilizar variáveis no JavaScript, já que tem um escopo global, ou seja, ele é aplicado para tudo e você consegue redefinir. Isso daí pode ser interessante se você quiser, mas às vezes você confunde nomes e aí vai ter um comportamento que você não espera. Então, por exemplo, deixa eu comentar esse console log. A gente vai ter uma var chamada username, que vai armazenar na memória desse campo username Miro, certo? Então se a gente der um console.log em username, teremos Miro, que foi o que a gente colocou, certo? Só que imagina que aqui para baixo no nosso projeto a gente esqueceu que utilizou username já e colocamos username também, username como a forma do e-mail, então seria miro@email.com. Se a gente der um console.log agora no username, console.log no username, o nosso username passa a ser miro@email.com. Só que imagina que lá para baixo no nosso código de novo, a gente esqueceu que o username passou a ser o e-mail. E a gente está lembrando que o username é de fato o nome do cidadão. Então a gente coloca uma mensagem aqui, ó, console.log, bom dia. E aqui a gente passa uma vírgula e digita username. E agora a gente tem esse problema, que ele trouxe o e-mail ao invés de trazer o nome. Então esse daí é um problema da var. Mas se você usar de forma consciente, e usar, por exemplo, ao invés de var colocar e-mail, e aqui eu passo o e-mail também, então vou deixar username para você ver o efeito que vai ter. Então, em todos os casos aqui, ele printou Miro, certo? Bom dia, Miro. Isso por conta que a gente está utilizando agora username na var, ao invés de e-mail. Beleza? Então, o var tem esse problema de você acabar se confundindo e substituindo e ele não aponta nenhum erro. Certo? Isso daqui já aconteceria diferente se a gente estivesse utilizando o let. O let é uma forma da gente conseguir manipular o conteúdo da nossa variável da mesma forma que a gente manipula o username. Então, por exemplo, aqui a gente poderia substituir username por John. Deixa eu só acertar aqui. John. Então, o primeiro username, o primeiro console do username vai ser Miro, porque a gente definiu antes de ser do username passar a ser John, certo? Então a gente tem Miro. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Mais outro. Então a gente tem esse primeiro username que ele está setado como Miro. O segundo username ele já foi definido aqui como John. Então ele passou a ser John. E já nesse console log, como não teve alteração nenhuma, ele passou a ser username John, né? Então o John aqui ele é printado aqui. Eu tinha confundido aqui com o e-mail. Então esse segundo aqui já está com a modificação da nossa variável username, que passou a ser John. E já nesse terceiro campo aqui, a gente não teve mais modificação da variável username, por isso que ele printou bom dia John. Então se a gente tivesse aqui uma outra condição não, né? Uma outra definição da variável, e passasse a ser Maria, e desse o Ctrl S, a partir de agora, a partir da linha 47, tudo que relacionar username vai ser relacionado com Maria. Então, bom dia Maria. Certo? E se a gente definisse aqui var username Maria, teria o mesmo comportamento de definir username como Maria. Agora uma outra forma de utilizar seria let, né, que eu ia mencionar anteriormente. O let ele funciona de forma parecida com a var, só que a diferença é que você não consegue definir ela de novo, né? Então a gente definiu aqui var username e aqui a gente substituiu o valor do username. Aqui a gente definiu de novo a variável username, então a gente tem duas definições da variável.
username. Se a gente usasse let para tudo que é var, então vou usar o atalho Ctrl D aqui no meu VS Code, que ele vai selecionar as próximas correspondências de algo que está selecionado. Então se eu selecionar aqui o username, observe que ele pré-selecionou na verdade username, e a partir do momento que eu dou o Ctrl D, então ele vai selecionando de fato, então eu consigo deletar tudo de uma vez, certo? Mas não é o username que a gente quer, é o var. Então Ctrl D, 3 Ctrl D, né? Que senão ele vai pegar esse var aqui também. Então 1, 2, 3, certo? Selecionou o var e agora eu vou colocar o let. Observe que ele já ficou com vermelho aqui, porque já foi declarada essa variável username. Então se a gente der um Ctrl S, ele vai explodir um erro aqui no nosso JavaScript, porque o username já foi definido anteriormente. Então ele só permite você definir a variável uma só vez, mas a let permite que você defina um novo valor para essa variável. Então eu poderia ter aqui, arrancar esse let, deixar username. Ele teria o comportamento similar da var, certo? Só que agora eu sei que eu não posso definir novamente como que foi aquele erro do username como e-mail, né? Então se eu colocasse aqui let username e passasse a ser miro@email, então ele já traria esse erro novamente. A gente teria que definir uma nova variável, então colocaria e-mail. Então isso daí ele te força você a prestar mais atenção no seu código, né? Saber o que você já está utilizando para você não sobrescrever algo que você não queira que sobrescreva. Agora um outro comportamento é utilizando a const ao invés de let. Então a let permite você criar, setar novos valores para uma variável, enquanto a constante, né, que é a const, você não tem a permissão de redefinir o valor. Então se eu der um Ctrl S, ele vai falar que foi assinado como constante, então você não tem permissão para alterar o valor. Então para sempre vai ser miro o nosso username. Então se a gente colocasse const aqui da mesma forma, ele traria um erro porque já foi definido essa variável username também. Então a gente não tem a possibilidade de trocar essa variável. Então o username teria que ser deletado, certo? Onde a gente faz essa definição aqui de um novo valor, apagaria tudo, para aí sim ele executar com propriedade todas as nossas alterações, né? Então o username não é modificável. Se a gente colocasse aqui const username para colocar um e-mail também, ele daria erro. Então isso daí deixa o nosso código mais seguro. Eu acho que a forma mais eficaz de utilizar variável, quer dizer, a forma mais eficaz não, né? A forma mais adequada de utilizar seria com const, porque a gente consegue uma segurança maior no nosso código, evitando que a gente substitua valores indevidos. O let a gente utiliza quando a gente precisa de fato modificar esse valor, que é o caso de, não sei, let age, né, que seria a idade. Conforme os anos vão passando, a pessoa naturalmente vai fazendo aniversário e a idade vai modificando. Então se eu já tenho 22, ano que vem eu vou ter 23, e aí teria que ter um update, e aí seria 23, certo? Nesse caso faria mais sentido usar let do que const, porque a gente realmente precisa que o valor seja modificado, certo?